Um assassino frio que agiu com muita crueldade. A vítima, a ex-companheira, uma jovem com a vida inteira pela frente, golpeada com uma barra de ferro e atropelada 2 vezes. O motivo, o ciúme e a possessividade. A frieza impressiona. Já com a barra de ferro na mão. A barra de ferro na mão. Tá. Aí o que aconteceu? Daí eu já dei uma na cabeça dela, daí ela caiu. Eu dei mais umas 2, 3 e peguei o carro, montei no carro, passei por cima, não sei se foi da cabeça dela, e dei a ré, passei por cima de volta e fui embora. Ousado, violento, é um covarde. Ele é um covarde. Eu digo com todas as palavras que o Alisson é um covarde. A morte da jovem Elza Ribeiro chocou a cidade de São Mateus do Sul, no sudoeste do Paraná. Chamou a atenção a crueldade com que o assassino cometeu o crime, mas tudo isso poderia ter sido evitado. Prevendo que poderia ser vítima de feminicídio, a garota procurou as autoridades, mas não teve o suporte que precisava. A voz de um pedido de socorro esbarrou em uma justiça surda. A Elza, ela procurou a polícia judiciária, na polícia civil, procurou o delegado de polícia, procurou o poder judiciário, procurou o Ministério Público e não teve a devida proteção. Após 7 anos de relacionamento, Elza decidiu se separar de Alisson Ferraz Barbosa, de 24 anos, por conta do comportamento agressivo do então companheiro. Mas a atitude dela tornou as coisas ainda piores. A jovem passou a ser perseguida e ameaçada de morte. A justiça impôs uma medida protetiva contra o agressor, mas ele nunca respeitou a ordem. Mesmo impedido de ficar a menos de 300 metros de Elza, o assassino era visto frequentemente ameaçando a vítima. Até no mercado onde ela trabalhava, o homem foi visto e foi filmado por câmeras de segurança. Ela clamava por socorro, existem vários boletins de ocorrência dela contra o Alisson, contra o algoz dela, ex-companheiro, e nenhuma medida foi tomada, nenhuma devida medida que viesse a respaldar ela para que se tivesse segurança. Não vejo nada diferente da prisão preventiva, que se houvesse sido decretada a tempo, hoje a vítima fatal talvez não tivesse sofrendo essa consequência, também os seus familiares, né? A justiça ordenou que Alisson ficasse longe de Elza, mas ele não se importou. Esses prints de uma conversa que ele teve com a vítima provam as ameaças. Ainda vamos se ver no inferno. Não vou ser chifrudo. Mato os 2. Mas não foram só as ameaças via rede social. Em outra ocasião, a jovem foi agarrada pelo pescoço até ficar sem ar. Alisson insistia na perseguição e ameaçou matar a vítima e atear fogo no carro dela. Mas, segundo o advogado de defesa da família da vítima, para o Ministério Público, isso era pouco para pedir a prisão do criminoso. Em um documento, o despacho se referia à desnecessidade de decretação da prisão preventiva, porque Elza não teria provas do descumprimento da medida protetiva. Houve pedidos de socorro dela, clamando por socorro em sede de delegacia, onde pareciam que as autoridades pouco se importavam, pois nada fizeram. Pelo contrário ainda, essa medida protetiva em determinado tempo foi revogada e, em relação à prisão preventiva do acusado, que praticava essas ameaças e agressões, indeferiram a necessidade de uma prisão preventiva dele. Sim. Na verdade, eu tentei o máximo que eu podia. Tentou que reatar o tentei, relacionamento, é isso? Daí eu passava um outro cara na minha frente, eu fui me evitando e não aguentei. O Ministério Público só reconheceu que Alisson não acatou as ordens da justiça depois que o delegado da comarca pediu providências urgentes. As cartas já tinham sido colocadas na mesa, mas o tempo estava passando e a vida de Elza estava em risco. Foram várias tentativas de pedir mais proteção, meses de terror, com o jovem rondando a casa dela e também fazendo várias ameaças. Mesmo após reconhecer que Alisson teria descumprido as ordens da justiça, ele nunca chegou a ser preso. O medo de Elza tornou-se realidade e, infelizmente,
ela acabou perdendo a vida. A jovem foi perseguida na saída do trabalho. Ela foi golpeada com uma barra de ferro e morreu atropelada pelo assassino, que passou 2 vezes por cima do corpo da ex. Ela teve costelas quebradas e órgãos perfurados pelos ossos. Ele foi já premeditando com uma barra de ferro maciça, pesada, bateu por diversas vezes na cabeça dela. Não contente com isso, ela caída no chão, ele passou com o carro em cima da cabeça dela, propositalmente, e depois passou mais uma vez, deu a ré e passou mais uma vez sobre o corpo inteiro, sobre o abdômen. Ele mesmo em depoimento, ele diz quando interrogado que teve esta intenção e diz debochando e dando risada. É um covarde. Desci já com a barra de ferro na mão. A barra de ferro na mão. Tá. Aí o que aconteceu? Daí eu já dei uma na cabeça dela, ela caiu. Eu dei mais umas 2, 3 e peguei o carro, montei no carro, passei por cima, não sei se foi da cabeça dela, me dei a ré, passei por cima de volta e fui embora. O Programa 190 procurou o Ministério Público, que em nota afirmou que nunca negou a decretação da prisão preventiva do suspeito. Segundo o documento, a comarca de São Mateus do Sul decidiu pelo arquivamento do pedido antes de encaminhar ao MP. A vida da jovem Elza, que tinha acabado de ser promovida no emprego, não volta. Mas a jovem tentou fazer a parte dela, clamou por socorro, implorou por proteção. A justiça fechou os olhos. E agora? Quem vai pagar pela omissão? Muito provavelmente vamos buscar uma indenização contra o Estado em razão da omissão, que deveria protegê-la e não o fez. E também pretendemos atuar como assistente de acusação no plenário do Tribunal do Júri para que não haja nenhum tipo de impunidade em relação ao Alisson.